Nunca pensei que um simples retiro de fim de semana na cabana à beira do lago da minha amiga acabaria sendo o dia em que eu perderia tudo. Ou assim eu pensava. Quando cheguei em casa, o lar em que me dediquei de corpo e alma por 40 anos, a primeira coisa que notei foi o gramado da frente. Minhas roseiras estavam pisoteadas. Meus vasos de lírios e lavanda, aqueles que eu cultivava desde a morte do meu marido, estavam destruídos na entrada da garagem. E bem ali, no meio de tudo isso, minhas roupas, meus álbuns de fotos e até a velha vara de pescar do meu falecido marido estavam empilhados como uma montanha de lixo. Saí do carro, com os joelhos tremendo tanto que precisei me agarrar à porta para me manter em pé. Lembro-me de pensar, certamente isso é um erro. Certamente eles não fariam isso. Mas então vi o bilhete colado na porta da frente como um tapa na cara. Desculpe, mãe. Os pais da minha esposa vão morar conosco. Não tem mais espaço para você. Espero que entenda. A letra do meu filho, caprichada, confiante, como sempre estava nas antigas redações da escola que eu costumava revisar tarde da noite. Os vizinhos ficaram paralisados do outro lado da rua. A esposa do Sr. Ubrobro apertou as luvas de jardinagem contra o peito. Os filhos de Johnson observavam, de olhos arregalados, da varanda. Eu podia sentir a pena e a curiosidade deles como agulhas na minha pele. Bati na porta uma vez, suavemente a princípio. Sem resposta. Então, bati forte, meu coração batendo tão forte que pensei que fosse atravessar minhas costelas. Finalmente, a porta se abriu. Só uma fresta. Meu filho espiou, com a expressão fria e quase envergonhada. Ele evitou meu olhar, deslocando o peso do corpo como um adolescente culpado pego entrando escondido depois do toque de recolher. Mãe, é melhor assim, murmurou. Atrás dele, sua esposa apareceu de braços cruzados. Ela zombou como se estivesse observando um cachorro vira-lata implorando por migalhas. Você já teve seu tempo aqui, disse ela, com a voz áspera o suficiente para cortar a carne. Precisamos de espaço. Meus pais merecem conforto na velhice. Meus lábios se abriram, mas nenhuma palavra saiu. Tentei me lembrar da última vez que pedi alguma coisa, um favor, uma ajudinha, e não consegui. Eu cozinhei para eles, cuidei do filho deles quando ele estava doente, desisti de viajar para poder cuidar do meu neto depois da escola, tudo sem pensar duas vezes. Meu filho estendeu a mão, não para me confortar, mas para fechar a porta. Ouvi o clique da fechadura, um último eco que pareceu ecoar dentro do meu crânio. Fiquei ali, no calor de junho, com o suor escorrendo pela espinha, as mãos trêmulas agarrando aquele bilhete como uma tábua de salvação. Tudo que eu conseguia pensar era que eles amavam a minha casa mais do que jamais me amaram. E, de repente, eu soube que estava acabado. Não derrotado, não quebrado, mas acabado. Estar sozinho é melhor do que ser usado. Respirei fundo, enxuguei as lágrimas que ameaçavam cair e peguei minha mala velha da pilha. Uma mala pequena. Era tudo o que eu precisava agora. Ao me afastar, senti cada olhar da vizinhança me perfurar. Mas, pela primeira vez em décadas, senti uma espécie de calma perigosa florescer no meu peito. Sentei-me em um banco verde rachado na beira do Riverside Park, agarrando minha mala como se fosse o último pedaço de terra firme da minha vida. Os pássaros cantavam ao meu redor, o sol do fim da tarde filtrava-se pelas folhas. O mundo continuava girando como se nada tivesse acontecido. Crianças passavam correndo. Um velho jogava migalhas de pão para os pombos. Um jovem casal discutia baixinho por causa de um café derramado. E lá estava eu, sentado, invisível. Olhei para as minhas mãos trêmulas, ainda sujas de tanto pegar meus álbuns de fotos sujos e a vara de pescar do meu marido. Minhas mãos costumavam ser fortes, as mesmas mãos que plantavam todas as hortênsias daquele quintal, que amassavam pão todas as manhãs de domingo para que meu filho acordasse com o cheiro de casa. Pensei nas manhãs naquela casa. O silêncio antes do amanhecer, quando eu entrava no jardim com uma xícara de chá preto. O orvalho molhando meus chinelos. Eu quase conseguia ouvir os pezinhos do meu neto andando pelo corredor. Sua voz sonolenta chamando: vovó, posso ajudar você a regar as rosas hoje? Dei tudo de mim a eles. Abandonei viagens de fim de semana com meus amigos porque minha nora precisava de uma pausa.
Pulei cruzeiros de aposentadoria porque os negócios do meu filho estavam em dificuldades e eu achava que minhas economias o manteriam à tona. Perdi aniversários, reuniões, tudo porque alguém precisava que eu ficasse para trás e mantivesse tudo em ordem. E, no entanto, hoje, eles nem sequer abriram a porta. Tirei um lenço de papel amassado do bolso e enxuguei o suor da testa, fingindo que era só suor. Uma mulher mais velha que passava me lançou um olhar compreensivo, mas não parou. Não a culpei. Quem quer se envolver na humilhação alheia? Não sei quanto tempo fiquei sentado naquele banco de parque depois que o sol se pôs atrás das árvores. Meus pensamentos pareciam feitos de neblina, flutuando e colidindo uns com os outros. Mas em algum lugar naquela névoa, as coisas começaram a ficar claras. Comecei a repassar todas as conversas que tive com minha nora. Lembrei-me do seu tom de voz falso e doce sempre que havia visitas. Do jeito como ela me chamava de a mãe alto o suficiente para que os outros ouvissem. Mas, atrás de portas fechadas, era sempre: você realmente não deveria deixá-lo comer tantos doces. Ou, seu estilo de decoração é tão antiquado. Devíamos modernizar. E as dicas, elas estavam lá há tanto tempo. Os pequenos comentários sobre a mudança de tamanho quando meu filho perdeu um cliente no trabalho, as piadas no jantar sobre como seria aconchegante se os pais dela se mudassem um dia. Lembrei-me de como ela certa vez me olhou diretamente nos olhos e disse: sabe, quando finalmente fizermos esta casa nossa, transformaremos seu galpão de jardinagem em um spa para hóspedes. Na época, forcei uma risada, pensei que ela estivesse só falando besteira, como sempre. Mas agora, aquela lembrança parecia uma lâmina deslizando entre minhas costelas. E meu filho, meu próprio menino, que costumava correr até mim depois de cada joelho ralado, que costumava adormecer no meu colo com seu hálito quente no meu pescoço, ele vinha se esvaindo há anos, não é mesmo? Quando ela entrou na vida dele, ele começou a me procurar menos em busca de conselhos e mais em busca de dinheiro. Cada obrigado, mãe se tornava mais vazio, como uma formalidade que ele riscava de uma lista. Eu achava que estava ajudando. Achava que estava mantendo a família unida. Mas, sentada ali, revivendo aqueles momentos, percebi que eles vinham planejando aquele exílio lento há muito tempo. Eles não me queriam mais lá. Queriam a casa. A minha casa. O lugar onde meu marido e eu passávamos todos os aniversários de casamento cozinhando bifes no quintal. Onde meu neto aprenderá a andar de bicicleta. Onde plantei minha primeira roseira no ano em que nos mudamos. Meus lábios se curvaram em um sorriso amargo. Que tola eu tinha sido, acreditando que a lealdade familiar bastava para me manter segura. Senti uma dor aguda no peito. Mas não era tristeza desta vez. Era outra coisa, algo mais duro, mais agudo. Uma decisão começando a se cristalizar. Um poste de luz acendeu ali perto, iluminando as linhas finas das minhas mãos. Eu havia conquistado cada uma delas, cada ruga, cada cicatriz. Eu havia sido a espinha dorsal daquela família por décadas. Eu era a única que acordava à meia-noite quando meu filho estava doente. Eu era a única que nunca ia embora, acontecesse o que acontecesse. E esta era a minha recompensa. Dobrei a foto do meu neto com cuidado e a guardei de volta na bolsa. Chega de ilusões. Chega de desculpas para elas. Levantei-me lentamente, sentindo meus joelhos protestarem, mas não me importei. Cada passo que eu dava para longe daquele banco parecia mais leve que o anterior. Eu ainda não sabia exatamente o que faria, mas sabia de uma coisa: eles achavam que tinham vencido. Achavam que finalmente tinham se livrado de mim. Não faziam ideia de que eu estava apenas começando. Na manhã seguinte, encontrei-me em um pequeno restaurante escondido atrás da rua principal. Cheirava a café queimado e a velhas lembranças, o tipo de lugar que parecia seguro em sua miséria. Sentei-me em uma mesa de canto, com as mãos em volta de uma caneca lascada de chá que eu nem tinha tomado um gole. Olhei pela janela, observando as pessoas passarem apressadas, cada uma carregando seus pequenos fardos, cada uma vivendo em seu próprio mundinho. Foi então que ouvi uma voz que não esperava. Marta. Virei-me lentamente, e lá estava ela, Janete, minha velha amiga do comitê do bairro. Ela segurava um saco de papel cheio de rolinhos de canela, os olhos arregalados de choque e algo mais. Que pena! Meu Deus, você está bem? Perguntou ela, entrando na cabine sem esperar ser convidada.
Abri a boca, mas nenhuma palavra saiu. Janete estendeu a mão e apertou a minha. Aquele pequeno carinho, aquele único toque caloroso, foi o suficiente para fazer a represa dentro de mim se romper por um instante. Eu a forcei a recuar antes que transbordasse. Eles te expulsaram, não é? Disse ela, com a voz se transformando em um sussurro. Olhei para ela, atordoado. Ela se aproximou, abaixando ainda mais a voz. Eu não ia dizer nada, mas ouvi sua nora na feira algumas semanas atrás. Ela estava contando a alguém que planejavam vender a casa assim que você se fosse. Achei que ela estava brincando. Quer dizer, quem faz isso com a própria família? Mas ela parecia tão pragmática, como se já tivesse decidido o seu futuro por você. Meu estômago se revirou. Um nó amargo e pesado se formou no meu peito. Janete balançou a cabeça lentamente, com o rosto numa mistura de raiva e tristeza. Ela disse que eles iam usar o dinheiro para pagar as dívidas dos pais dela e finalmente viver confortavelmente. Ela até se gabou de como seria fácil, já que você confiava tanto. Meus dedos se curvaram nas laterais da caneca até meus nós dos dedos ficarem brancos. Janete apertou minha mão novamente. Eu queria te contar antes, mas não sabia como. Me desculpe. Soltei um suspiro longo e trêmulo. Senti o mundo se inclinar levemente, como se o chão sob mim não fosse mais sólido. Eles amavam mais o meu dinheiro do que a mim, sussurrei, as palavras com gosto ácido na minha língua. Por um instante, vi o rosto do meu filho quando menino, bochechas gordinhas, olhos brilhantes, apertando minha mão com força sempre que se assustava. Eu o vi em pé, orgulhoso, na formatura, me abraçando com tanta força que pensei que minhas costelas fossem quebrar. Para onde foi aquele menino? Pressionei a mão contra o coração, tentando acalmar a tempestade dentro de mim. Durante toda a minha vida, acreditei que amor significava sacrifício. Que se eu me entregasse o suficiente, eles entenderiam o meu valor. Mas, ali, percebi que amor sem respeito não é amor de verdade. É uma transação. Janete olhou para mim com lágrimas nos olhos. O que você vai fazer agora? Levantei o queixo lentamente, minha voz calma e segura, como se viesse de um poço profundo dentro de mim que eu havia esquecido que existia há muito tempo. Vou recuperar minha vida, eu disse. Levantei-me, alisando as rugas da minha saia, sentindo uma força estranha brotar dentro das minhas costelas. Janete assentiu lentamente, enxugando os olhos. Ótimo. Já era a hora. Dei uma longa caminhada até o centro da cidade, passando por lojas que já estavam fechadas. Meus pés doíam, meus ombros queimavam de carregar a mala. Mas cada passo parecia estranhamente determinado, como se eu estivesse me aprofundando em alguma parte oculta de mim que eu havia ignorado por muito tempo. Quando finalmente cheguei ao Distrito das Artes, parei em frente a um prédio de tijolos vermelhos, aninhado entre uma galeria e uma pequena floricultura. A placa acima da porta dizia simplesmente Estúdio 7. Anos atrás, antes de largar tudo pela família, trabalhei como assistente de arte em meio período em um centro comunitário. A diretora sempre admirou minha dedicação, tanto que me ajudou a conseguir um pequeno apartamento-estúdio como parte de um programa de moradia para funcionários. Eu o mantive, paguei o aluguel mínimo todo ano, e o mantive como meu refúgio tranquilo. Quase me esqueci que tinha as chaves até aquela noite, quando meus dedos as encontraram no fundo da minha bolsa. Destranquei a porta e entrei. Cheirava a tinta velha e flores secas. As janelas estavam empoeiradas, os móveis escassos, apenas uma cama pequena, uma cozinha compacta e uma poltrona surrada, mas parecia um santuário. Larguei minha mala e caminhei até a janela estreita, espiando o beco lá embaixo. Pela primeira vez naquele dia, exalei sem sentir meus pulmões cheios de cacos de vidro. Tirei os sapatos e estiquei os pés cansados no chão frio. Ali, na penumbra, me permiti imaginar. Sem vozes gritando, sem exigências, sem pisar em ovos para manter intacto o ego frágil de outra pessoa. Fechei os olhos e me lembrei da voz do meu marido: quieta não significa fraca, Marta. Lembre-se disso. E foi aí que o plano começou a se formar. Não uma vingança selvagem, nem um confronto dramático na frente dos vizinhos. Não, algo mais silencioso, mais inteligente. Eu os deixaria pensar que tinham vencido. Eu os deixaria acreditar que eu era um derrotado e pequeno.
Enquanto isso, eu juntaria tudo, meus antigos registros fiscais, escrituras de propriedade, certidões de casamento, todos os documentos que comprovavam que a casa ainda era legalmente minha. Peguei meu celular e procurei um contato antigo, Richard, o melhor amigo do meu marido, agora advogado aposentado. Eu não ligava para ele há anos. Meu dedo pairou sobre o botão de chamada, com o peito apertado. Então, apertei. Sua voz grogue atendeu após o segundo toque. Marta, está tudo bem? Um pequeno sorriso calmo se espalhou pelo meu rosto. Richard, eu disse suavemente, minha voz firme pela primeira vez no dia. Acho que vou precisar da sua ajuda. Você pode me encontrar amanhã? Ele não fez perguntas e apenas disse, tudo bem. Levantei-me e estiquei-me, sentindo cada articulação rígida se soltar lentamente. Arrastei-me até a cozinha, enchi a chaleira pequena e coloquei-a no fogão antigo. Enquanto ele chiava, apoiei as mãos no balcão, olhando para os azulejos lascados. A voz do meu falecido marido ecoou novamente em minha mente. As mesmas palavras que ele repetia durante as conversas noturnas à mesa da cozinha: não cedam o que é seu, nem mesmo para a família. Amor sem respeito não é amor de verdade. Naquela época, achei que ele estava sendo dramático. Eu acreditava que meu filho jamais me trairia, que aquela família era mais forte que a ganância. Mas, enquanto o vapor subia da chaleira naquela manhã, eu entendia cada palavra. Lembrei-me do dia em que ele me convenceu a colocar parte da escritura da casa em nome do nosso filho para obter benefícios fiscais e garantir o futuro. Lembrei-me da gentil insistência, das promessas. Agora, cada documento legal parecia uma corda que tentavam enrolar no meu pescoço. Levei meu chá até a mesinha e peguei um caderno surrado que encontrei em uma das minhas caixas antigas. As páginas estavam amareladas, a tinta desbotada, mas dentro havia anotações do meu marido, lembretes sobre a propriedade, despesas, pequenos registros de manutenção e até contatos antigos de advogados. Passei os dedos pela sua letra. Cada linha era uma garantia silenciosa: você não está sozinho. Você não é impotente. Eu sabia que enfrentá-los não seria fácil. Eles se convenceram de que eu era fraco, de que eu me renderia em vez de lutar. Mas eles não sabiam o quanto eu havia sacrificado para manter aquela casa, os empregos que recusei, as amizades que perdi, as noites em que fiquei acordada me preocupando em como pagar a hipoteca quando meu marido adoeceu. Eles não sabiam que aquela casa era o trabalho de toda a minha vida. Uma determinação calma e firme tomou conta de mim enquanto eu folheava as páginas, destacando nomes e números. Meus dedos não tremiam mais. Cheguei cedo ao café do centro na manhã seguinte, com meu velho casaco marrom bem abotoado, embora o ar já estivesse esquentando. Era um lugarzinho escondido atrás de uma livraria, o tipo de lugar que você só notaria se soubesse procurar. Lá dentro, o cheiro de grãos de café torrados me envolvia como um cobertor. Escolhi uma mesa perto da janela e pedi um bule de chá de jasmim. Enquanto esperava, observei os compradores madrugadores e os passeadores de cães que passavam. Richard entrou arrastando os pés alguns minutos depois, vestindo um blazer ligeiramente amassado e segurando sua velha pasta de couro. Ele parecia mais velho do que eu me lembrava, mas seus olhos estavam tão aguçados como sempre. Ele me viu e abriu um sorriso suave. Marta, disse ele, sentando-se na cadeira à minha frente. Você parece diferente, mais forte. Dei uma risadinha, surpresa com a sinceridade da risada. Talvez eu esteja, respondi. Ficamos ali sentados por alguns minutos, o silêncio denso, mas não desconfortável. Quando a garçonete trouxe meu chá e o café dele, respirei fundo e peguei minha pilha de documentos. Ele ouviu pacientemente enquanto eu explicava tudo, como me expulsaram, o bilhete na porta, as pilhas de memórias da minha vida no gramado. Sua expressão mudou de surpresa para fúria silenciosa. Eles acharam que você não reagiria, murmurou, tocando uma das escrituras com o dedo. Mas estes documentos ainda estão em seu nome. O título principal. Eles não podem vender nada sem a sua assinatura. Um calor floresceu em meu peito, não exatamente alívio, mas um primeiro lampejo de poder real. Richard continuou, com a voz baixa e firme: entraremos com uma liminar imediatamente para impedir qualquer tentativa de transferência. Depois disso, podemos esclarecer sua propriedade plena e notificá-los judicialmente. Você estará de volta ao controle. Assenti lentamente, absorvendo cada palavra.
Então ele se inclinou, estreitando os olhos. Mas, Marta, você precisa estar preparada. Eles vão te atacar com mais força quando perceberem que você não vai desaparecer em silêncio. Engoli em seco, sentindo o peso daquilo. Mas, em vez de medo, havia uma resolução fria e firme em minhas entranhas. Deixe-os vir, eu disse. Eles já tiraram tudo o que podiam de mim. Não há mais nada para eles quebrarem. Revisamos cada página juntos, marcando os detalhes importantes. Enquanto ele rabiscava notas, avistei meu reflexo na janela. Mal reconheci a mulher que me encarava. Ainda havia rugas no meu rosto e mechas grisalhas no cabelo, mas por trás dos meus olhos havia algo inabalável. Pensei na vida que tentaram tirar de mim, as noites cuidando das minhas rosas, o cheiro de pão fresco percorrendo os corredores, os ecos de risos que costumavam preencher aqueles cômodos. Eles não mereciam aquilo. Depois de finalizarmos a papelada, Richard deu um tapinha gentil na minha mão. Você está fazendo a coisa certa, Marta, disse ele. Está na hora de eles aprenderem que você não é a mulher que imaginaram. Apertei a mão dele, sentindo-me mais forte do que nunca. Ao sair do café para o sol brilhante da manhã, senti uma onda repentina de energia. Eu não estava mais apenas sobrevivendo. Eu estava lutando. Eu estava de volta ao meu estúdio naquela noite, dobrando documentos em uma pilha organizada, quando meu telefone vibrou. O nome do meu filho apareceu na tela. Por um instante, meu polegar pairou sobre o botão de atender. Parte de mim queria deixar tocar, para me apegar ao silêncio que eu finalmente havia recuperado. Mas eu atendi. Mãe, disse-lhe imediatamente, com a voz tensa, como se estivesse tentando forçar a preocupação. Onde você está? Estávamos preocupados. Quase ri. Preocupada? Depois de me jogar no gramado como uma cadeira quebrada, ele ousou bancar o filho preocupado. Estou bem, respondi, com um tom inexpressivo, sem lhe dar nada em que se agarrar. Houve uma pausa do outro lado da linha. Imaginei-o andando de um lado para o outro, passando a mão pelos cabelos como fazia quando estava mentindo. Escute, continuou ele, acho que todos nós ficamos um pouco exaltados. Não era nossa intenção que as coisas saíssem tanto do controle. Podemos nos encontrar? Só para conversar. Senti um gosto amargo na boca, mas concordei. Queria ver os olhos dele quando percebesse o que havia perdido. Combinamos de nos encontrar em um restaurante no centro da cidade, o mesmo onde eu ouvirá a verdade de Janete pela primeira vez. Cheguei cedo e me sentei em uma mesa perto da janela. O garçom me serviu uma xícara de chá, e eu fiquei observando o vapor se esvair, pensando em todas as refeições que preparei para ele, nas mãos que segurei quando ele chorava quando criança. Quando ele finalmente entrou, parecia mais cansado do que eu jamais o vira. Sua esposa estava logo atrás dele, com um rosto sério e alerta. Eles se acomodaram na cabine à minha frente como dois atores entrando em um palco. Mãe, ele começou, estendendo a mão para pegar a minha do outro lado da mesa. Eu a puxei de volta, dobrando-a no colo. Seus olhos brilharam. Queríamos nos desculpar, disse-lhe rapidamente. Foi um mal-entendido, na verdade. Só achamos que seria mais fácil se nós... Mais fácil para quem? Interrompi, com a voz calma, mas cortando o roteiro ensaiado. Ele engoliu em seco e olhou para a esposa. Ela assumiu imediatamente. Estamos sob muito estresse, você sabe disso, disse ela, com a voz melosa e fina. Meus pais não têm para onde ir. E pensamos, bem, já que você é tão independente, talvez não se importasse de ficar em outro lugar por um tempo. Observei-a atentamente, suas palavras cuidadosamente escolhidas deslizando em torno da verdade como óleo na água. Ela enfiou a mão na bolsa e tirou um envelope grosso. Estes são os documentos finais da transferência de propriedade, disse ela suavemente. Achamos que talvez se você os assinasse agora, tudo ficaria esclarecido e poderíamos seguir em frente como uma família. Olhei para o envelope por um longo momento. Minhas mãos coçavam de vontade de rasgá-lo. Em vez disso, sorri levemente, empurrando-o delicadamente de volta para ela. Vou pensar nisso, disse eu, mantendo a voz calma. Ela forçou uma risada, embora seus olhos estivessem endurecidos nos cantos. Claro, sabíamos que você seria razoável. Meu filho finalmente olhou para mim.
Olhou de verdade. Por um breve segundo, vislumbrei algo, culpa, talvez, ou apenas a percepção de que ele não conhecia mais a mulher sentada à sua frente. Terminei meu chá lentamente, levantando-me antes que pudessem dizer mais alguma coisa. Ao sair, ouvi minha nora sibilar: o que ela quis dizer com o vai pensar no assunto? Ela tem que assinar hoje. Empurrei a porta da lanchonete e entrei no ar fresco da noite, sentindo uma onda silenciosa de triunfo me invadir. Deixe-os lutar. Deixe-os se contorcer. Eles achavam que poderiam comprar meu silêncio com uma última assinatura. Mas eu não estava mais à venda. Quando voltei para o meu estúdio naquela noite, coloquei os documentos não assinados sobre a mesa como se fossem uma pilha de comida podre. Fiquei ali por um longo tempo, apenas olhando para eles. Estava tudo lá, preto no branco, o jargão jurídico, as linhas de assinatura, as infidelidades em letras miúdas. Naquele momento, uma calma profunda e constante tomou conta de mim. Senti como se tivesse saído de uma névoa. Entrei na cozinha e comecei a ferver água para o chá. A pequena chaleira apitou estridentemente, mas eu me movi lenta e deliberadamente, medindo cada passo como um ritual. Peguei uma lata velha de folhas de chá de jasmim e deixei-as em infusão, inalando o suave aroma floral. Enquanto esperava, peguei um álbum de fotos desgastado que havia recuperado do gramado naquele dia. Folheei cada página cuidadosamente, parando em uma foto do meu marido no quintal, segurando uma cesta de tomates frescos, e outra do meu neto segurando uma estrelinha em uma noite de verão, com os olhos arregalados de alegria. Minha mão pairou sobre seus rostos. E pela primeira vez desde aquele dia terrível, não senti dor. Senti-me ancorada. Compreendi então que não havia perdido apenas uma casa. Eu havia perdido a ilusão de uma família. Eles me ensinaram, final e brutalmente, que amor sem respeito não passa de uma gaiola. Tomei um gole do meu chá, deixando o calor se espalhar pelo meu peito. Então peguei meu telefone e liguei para Richard. Minha voz não tremeu. Richard, eu disse, firme como uma pedra. Gostaria de revisar os papéis novamente amanhã. Estou pronto para colocar a casa à venda nos meus termos. Houve uma pausa na linha antes que ele atendesse, sua voz carregada de admiração cautelosa. Tem certeza? Sim, respondi com firmeza. Passei a vida tapando buracos para pessoas que nunca me agradeceram. Isto é meu. É hora de decidir como a história termina. Desliguei e coloquei o telefone na mesa com cuidado, quase com reverência. Depois, voltei para a mesa, peguei uma tesoura e cortei direto os documentos de transferência não assinados. Cada corte era como cortar uma corda invisível. Quando terminei, varri os pedaços para o lixo, limpei as mãos num pano de prato e voltei a sentar-me à mesa. Tomei outro gole de chá, sentindo um leve tremor de excitação nos dedos. Naquela cozinha pequena e silenciosa, cercada por azulejos rachados e persianas empoeiradas, eu me sentia mais poderosa do que jamais me sentirá naquela casa grande, cheia de pisos polidos e sorrisos fingidos. Olhei para o álbum de fotos novamente, traçando o contorno do rosto do meu neto. Eles vão sentir minha falta, sussurrei para o quarto escuro. Mas só vão sentir minha falta porque eu finalmente disse não. Recostei-me na cadeira, fechei os olhos e ouvi os sons noturnos da cidade lá fora, buzinas distantes, música abafada, o silêncio de estranhos vivendo suas vidas. Pela primeira vez em décadas, não me senti mãe, esposa ou cuidadora. Me senti apenas como Marta. Na manhã seguinte, levantei-me antes mesmo que o sol começasse a tocar o topo dos prédios do lado de fora da janela do meu estúdio. Peguei minha bolsa e a velha pasta de papel pardo com os documentos da minha propriedade e parti para o escritório de Richard, no centro da cidade. Ele me recebeu com um sorriso cansado, mas sincero, e me conduziu para dentro antes que a cidade acordasse de vez. Espalhamos os papéis sobre sua grande mesa de carvalho. Vamos nos mexer rápido, disse ele, batendo no canto da pasta. Tenho um amigo corretor de imóveis de confiança que pode anunciar o imóvel discretamente. Eles não vão saber de nada até que seja tarde demais. Assenti, sentindo cada palavra se fixar em meus ossos. Ele começou a fazer ligações imediatamente. Enquanto ele fazia isso, sentei-me na poltrona de couro perto da janela, observando os passageiros matinais que inundavam as ruas. Por tantos anos, pensei naquelas multidões agitadas como algo separado de mim, algo ao qual eu era velho demais, invisível demais para pertencer.
Mas hoje, eu me sentia mais vivo do que todos eles. Quando Richard desligou, olhou para mim por cima dos óculos. Está feito, disse-lhe suavemente. A casa está oficialmente anunciada. Mantivemos o anúncio privado por enquanto para evitar alertá-los, mas as ofertas virão rápido. Essa casa tem um valor que vai além da imaginação superficial deles. Exalei, meus ombros caindo pela primeira vez em dias. Obrigada, eu disse, com a voz embargada por um instante. Ele balançou a cabeça, com um olhar gentil, mas sério. Não me agradeça ainda. Ainda temos que ir até o fim. Mas, Marta, estou orgulhosa de você. Apertei os lábios, sentindo o calor subir às minhas bochechas. Depois de garantir a papelada, parei em uma pequena loja de tecidos no caminho para casa. Eu não tocava em meus materiais de costura havia anos, mas algo em mim ansiava por esse trabalho constante e focado. De volta ao ateliê, peguei uma velha colcha de retalhos que eu havia começado décadas atrás. Desdobrei-a sobre a mesa, passei os dedos sobre os quadrados desbotados e comecei a bordar. A agulha entrava e saía, cada ponto silencioso e decidido, como os movimentos que eu estava fazendo na minha vida agora. No final da tarde, meu pequeno espaço parecia vivo novamente. Fios espalhados pela mesa, música suave tocando em um rádio velho e empoeirado e o leve aroma de jasmim emanando da minha xícara de chá. Eu sabia que eles logo descobririam o que eu tinha feito. Eu sabia que ficariam furiosos, barulhentos, patéticos em seu pânico. Mas naquele quarto, cercado por tecido, chá e minha própria respiração constante, eu me sentia intocável. Pensei comigo mesmo, estar sozinho não é um castigo. É um presente que me deram quando me mostraram quem realmente são. Terminei outra costura, segurei-a contra a luz fraca e permiti que um pequeno sorriso genuíno surgisse em meu rosto. A semana seguinte passou lentamente, mas, pela primeira vez em anos, eu não estava com pressa para atender às necessidades de outra pessoa. Todas as manhãs, eu me levantava antes do sol nascer, me enrolava no meu velho hobby e preparava um bule de chá. Depois, sentava-me perto da janela, com a colcha no colo, deixando as mãos se moverem enquanto minha mente divagava. Era como se eu estivesse costurando pedaços de mim mesma. Alguns dias depois, entrei novamente no consultório do Richard, desta vez com os ombros para trás e o queixo erguido, mais alto do que nunca. Ele se levantou quando entrei, seus olhos examinando meu rosto como se mal me reconhecesse. Marta, disse ele, com um sorriso surpreso se formando. Você parece mais leve. Sorri suavemente, colocando minha bolsa na cadeira ao meu lado. É porque finalmente larguei o peso, disse eu. Ele assentiu, gesticulando para que eu me sentasse. Estes, disse ele, batendo na pasta, são os documentos finais da venda. Uma vez assinados, a casa será oficialmente vendida. O dinheiro será transferido diretamente para você. Olhei para os papéis por um instante, passando os dedos pelas bordas nítidas. Por um breve segundo, uma imagem passou pela minha cabeça, meu neto correndo descalço pelos ladrilhos da cozinha, meu marido cantarolando enquanto cortava legumes, meu filho rindo no quintal quando criança. Mas tão rapidamente quanto o calor chegou, foi substituído pela dor daquele bilhete na porta: não faça escândalo. Respirei fundo e peguei a caneta. Minha assinatura saiu suave, minha mão firme. Quando terminei, larguei a caneta com cuidado. Uma estranha onda de energia me percorreu, como se eu tivesse acabado de saltar de um penhasco e percebido que podia voar. Richard me observou com respeito silencioso. É oficial, disse ele. A casa não é mais deles para tocar ou reivindicar. Você conseguiu, Marta. Assenti lentamente, com um pequeno sorriso nos cantos da boca. Eu não fiz isso só por mim, disse, em voz baixa. Fiz isso por todas as mulheres que foram instruídas a ficar quietas, a se sacrificar, a desaparecer. Os olhos de Richard se suavizaram e ele colocou a mão sobre a minha. Você está livre agora, disse ele. Essas palavras ecoaram na minha mente como sinos de igreja. Uma semana depois de assinarem os papéis finais, bateram à porta. Era uma tarde chuvosa, daquelas garoas frias e constantes que penetram nos ossos e fazem até os mais corajosos se apressarem para dentro de casa. Mas eles não tinham onde se esconder. Um oficial de justiça estava na varanda da frente, ladeado por 2 policiais uniformizados. Em sua mão enluvada, ele segurava o aviso oficial de despejo.
Meu filho abriu a porta primeiro. Da calçada, pude ver seu rosto pálido instantaneamente. Sua boca abria e fechava como um peixe ofegante. Sua esposa apareceu atrás dele um instante depois, com o rosto contorcido de confusão e descrença. Senhor e senhora Dalton? Perguntou o oficial de justiça calmamente, como se estivesse confirmando uma reserva para o jantar. Ambos assentiram, atordoados, incapazes de falar. O oficial de justiça desdobrou o aviso e começou a ler com voz clara e firme: esta residência foi legalmente vendida. Vocês são obrigados a desocupar o imóvel em até 30 dias. O não cumprimento resultará em remoção forçada por ordem judicial. Minha nora soltou um som estrangulado, meio grito, meio engasgo. Ela estendeu a mão para o batente da porta como se pudesse segurá-la. Atrás delas, eu podia ver a sala de estar, a minha sala de estar. As mesmas paredes onde pendurei o velho chapéu de pesca do meu marido. A lareira onde ensinei meu neto a assar marshmallows nas noites de inverno. Não senti tristeza, apenas uma certeza silenciosa e resoluta. Os vizinhos começaram a se reunir sob guarda-sóis, cochichando, alguns filmando com seus celulares. Vi a senhora Obrobro parada do outro lado da rua, com os olhos arregalados como pratos de jantar. Meu filho finalmente recuperou a voz. Isso deve ser um engano, gaguejou, dando um passo à frente. Minha mãe jamais. O oficial de justiça lhe entregou calmamente um envelope grosso. Todos os documentos legais estão anexados aqui. Transferência de propriedade, confirmação de venda, autorização de despejo. Você pode revisá-los com seu advogado, se preferir. Suas mãos tremiam tão violentamente que os papéis quase caíram em uma poça a seus pés. Eu observava da esquina da rua, com meu guarda-chuva apoiado levemente no ombro. A chuva escorria pelo meu rosto, misturando-se a uma única lágrima que não me dei ao trabalho de enxugar, não por tristeza, mas porque parecia a limpeza final, a última gota lavando décadas de sacrifício que se transformaram em correntes. Minha nora afundou na soleira da porta, soluçando abertamente. Meu filho ficou de pé diante dela, atordoado, em silêncio, agarrando os papéis como uma tábua de salvação que já lhe escapava por entre os dedos. O oficial de justiça se virou, prendeu o aviso oficial na porta da frente e acenou para os policiais. Eles permaneceram vigilantes, mas em silêncio, aplicando a lei que eu havia posto em prática. Fiquei ali por mais um momento, respirando o ar úmido e pesado. Então me virei e fui embora, com passos firmes, a coluna mais ereta do que me sentirá em anos. Eles pensaram que me haviam enterrado sob vergonha e culpa. Mas eu não estava enterrado. Eu havia sido plantado. E agora eu finalmente estava em plena floração. No dia seguinte, convidei-os para me encontrarem num café no centro da cidade. Não era qualquer café. Era o mais movimentado da rua principal, o lugar onde jovens profissionais digitavam em seus laptops e aposentados se reuniam para fofocar enquanto tomavam inúmeras xícaras de café. Cheguei primeiro e escolhi uma mesa bem no centro, onde todos os olhares pudessem me observar. Usei meu melhor casaco azul marinho e um broche de pérola que não usava desde o funeral do meu marido. Quando eles entraram, pareciam fantasmas. Os olhos do meu filho estavam fundos, olhando de um lado para o outro em uma confusão frenética. Minha nora agarrou sua bolsa de grife como se fosse um colete salva-vidas em um navio afundando. Apontei para os assentos à minha frente, calmos como sempre. Eles se sentaram sem dizer uma palavra. O silêncio ao nosso redor era quase ensurdecedor. Até o barista parou no meio do vapor. Tirei um envelope fino da bolsa e o deslizei sobre a mesa. Estes, eu disse, em voz baixa, mas clara, são os documentos legais finais que confirmam a venda da casa. Ela não é mais sua para reivindicar, e você não tem o direito de contestá-la. Meu filho estendeu a mão para pegar o envelope com as mãos trêmulas. Minha nora começou a chorar imediatamente, lágrimas grossas rolando pelos lábios trêmulos. Eu as observei, sem piscar. Voltei a enfiar a mão na bolsa e tirei um pequeno cheque. Coloquei-o delicadamente em cima dos papéis. Isto é uma ajuda de custo para a mudança, disse eu suavemente. Um gesto simbólico, suficiente para um quarto de motel e algumas refeições até você decidir qual será o seu próximo passo. Minha nora soltou um soluço estrangulado, o rímel borrando enquanto ela enterrava o rosto nas mãos. Meu filho então olhou para mim, olhou de verdade para mim pela primeira vez em anos.
Seus olhos estavam arregalados, avermelhados, desesperados. Mãe, ele engasgou. Por favor, nós não queríamos, nós pensamos. Levantei a mão. Não, você fez suas escolhas, interrompi, com a voz firme e inabalável. Você amava a casa mais do que a mim. Você achou que eu era fraco demais para revidar. Você estava errada. O café estava em silêncio absoluto. Uma jovem na mesa ao lado congelou com a xícara de café a meio caminho dos lábios. Meu filho tentou pegar minha mão, mas eu a puxei calmamente. Você só sente minha falta agora que eu disse não, eu disse, encontrando seu olhar uma última vez. Terminei meu chá lentamente, saboreando cada gole enquanto eles permaneciam sentados, encolhidos, à minha frente, com o mundo desmoronando aos seus pés. Quando me levantei para ir embora, coloquei algumas notas na mesa para cobrir meu chá e saí sem olhar para trás. Atrás de mim, ouvi o lamento dela, os apelos abafados dele, os suspiros silenciosos dos espectadores. Mas não me virei. Lá fora, a cidade parecia brilhante e infinita. Meus pulmões se encheram de um ar tão puro que quase doeu. Eu havia rompido o último laço. Eu estava livre. Não fui direto para casa depois do café. Em vez disso, caminhei pela cidade, deixando o sol aquecer meu rosto enquanto passava por livrarias, barracas de flores e esquinas movimentadas. Meus passos pareciam leves, como se eu estivesse deslizando sobre a calçada. Finalmente, cheguei à sala do Richard. Ele olhou para cima, surpreso, quando entrei. Marta, disse ele, levantando-se rapidamente. Está tudo bem? Assenti e fechei a porta atrás de mim. Quero fazer mais uma mudança, disse eu, com a voz firme, mas com um tom firme e decidido. Sentei-me em frente a ele e peguei a pasta grossa contendo todos os meus documentos financeiros. Quero redirecionar toda a herança restante e a renda da casa, eu disse. Criar um fundo fiduciário para programas de apoio a idosos, abrigos para mulheres em crise, algo que realmente ajude quem precisa, não quem me vê como uma carteira ambulante. Richard me encarou, atordoado. Então, lentamente, um sorriso orgulhoso, quase paternal, se abriu em seu rosto. Tem certeza? Perguntou ele suavemente. Olhei para ele. Olhei de verdade. Eles só amavam o meu dinheiro, eu disse. Agora não vão querer nenhum dos dois. Richard se inclinou para a frente, assentindo e começando a redigir a papelada imediatamente. Passamos a hora seguinte revisando cada detalhe. Cada vez que eu assinava uma página, sentia uma algema se soltar do meu coração. Quando a última assinatura foi feita, Richard expirou como se tivesse prendido a respiração o tempo todo. Está feito, disse ele. Eles receberão uma notificação formal hoje à noite. Levantei-me e peguei minha mochila, sentindo-me mais leve do que em décadas. Obrigada, eu disse. Minha voz tremeu, a primeira rachadura na minha armadura, mas não era fraqueza. Era alívio. Ele assentiu, com os olhos brilhando. Você fez algo extraordinário hoje, Marta. Saí do escritório quando o céu se tornou dourado, salpicado pelos primeiros sinais do pôr do sol. Naquela noite, eles receberam o aviso. O mensageiro entregou o envelope pessoalmente no quarto temporário do motel. Dentro, encontraram uma carta oficial informando que cada centavo que esperavam herdar havia sido redirecionado. Sem rede de segurança, sem pouso fácil, apenas o eco de suas próprias escolhas finalmente retornava. Imaginei-os folheando as páginas, com os olhos arregalados, as vozes em pânico. Imaginei meu filho jogando os papéis pela sala, sua esposa afundando no chão, soluçando em suas mangas de grife. As ligações começaram naquela mesma noite. Vi meu celular acender sem parar no pequeno balcão da cozinha, sempre exibindo o nome dele. Não atendi. Depois, vieram as mensagens, desesperadas, implorando: Mãe, por favor, precisamos conversar. Você não pode nos abandonar assim. Cometemos erros, mas somos uma família. Desliguei o telefone e continuei dobrando a colcha em que estava trabalhando, alisando os cantos com cuidado. De manhã, eles estavam na minha porta. Ouvi o eco frenético das batidas no corredor, os gritos abafados através das paredes finas do estúdio: Mãe, por favor, abra. Nós podemos consertar isso. Você não pode simplesmente nos deixar aqui como animais.
Suas vozes tremiam, não de amor, mas de puro pânico, o terror de perder o conforto, de ter que encarar um mundo que não se curvaria mais para elas. Fiquei na cozinha, respirando calmamente. Não me mexi. Nem olhei para a porta. Depois de um tempo, as pancadas se transformaram em súplicas. A voz da minha nora falhou, fina e desesperada: por favor, faremos qualquer coisa. Não podemos viver assim. Pense no seu neto. Um riso agudo e amargo quase escapou dos meus lábios, mas eu o engoli. Eles só sentem minha falta agora que eu disse não. Por fim, seus gritos se transformaram em soluços exaustos, seguidos de silêncio. Ouvi seus passos recuando pelo corredor. Imaginei-os voltando arrastados para o quarto alugado no motel, cabeças baixas, os olhos desviando-se do olhar de todos os vizinhos, porque eles já tinham começado a conversar. A notícia se espalhou rapidamente após o aviso de despejo. Os mesmos vizinhos que costumavam acenar educadamente de suas entradas de garagem agora cochichavam atrás das cercas. Ouvi a senhora Obrobro na loja da esquina, com a voz áspera e incrédula: depois de tudo que ela fez por eles, eles a deixaram de fora como um tapete velho e acharam que se safariam. Outro vizinho balançou a cabeça, acrescentando: você não pode tratar as pessoas assim e não esperar consequências. A ironia não passou despercebida para mim. Todos aqueles anos que passei me encolhendo para manter a paz, me curvando para evitar constrangimentos. E agora meu silêncio se foi. Minha história era alta, ecoando por todas as ruas daquele bairro. Eles estavam sozinhos agora, verdadeiramente sozinhos. Mais tarde naquele dia, bloqueei os números dos dois. Apaguei as mensagens de voz sem ouvir. Fechei todas as portas por onde tentassem voltar, todas as janelas por onde tentassem arrombar. Ao me sentar com minha xícara de chá e desdobrar minha colcha novamente, senti a última peça se encaixar dentro de mim. Eu não as odiava. Isso ainda significava que elas tinham espaço no meu coração. Não, eu não sentia absolutamente nada, um vazio suave e limpo que me dava uma sensação de paz maior do que qualquer falso jantar em família ou sorriso forçado de Natal. Lá fora, a cidade seguia em frente, indiferente e viva. E pela primeira vez, eu também. Passei as semanas seguintes transformando meu pequeno estúdio em algo que finalmente parecesse meu. Certa tarde, enquanto regava um pequeno vaso de ervas no parapeito da minha janela, contemplei o brilho da cidade e não senti a dor da perda daquela grande casa suburbana.